Você já entrou em um lugar e notou uma pessoa que chamou sua atenção sem dizer absolutamente nada? Ela não era a mais bonita, nem a mais falante, mas havia algo, uma presença firme, tranquila, quase magnética. A verdade é que isso não é dom, é hábito. São posturas mentais e sociais que qualquer um pode desenvolver. E se você está cansado de tentar forçar conversas, impressionar com palavras ou disputar atenção, talvez seja a hora de fazer o oposto. Hoje você vai descobrir 10 hábitos silenciosos, baseados na filosofia estoica, que aumentam sua atração social de forma sutil, mas poderosa. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever aqui no canal. A cada semana, você vai aprender como aplicar filosofia prática no seu cotidiano para viver com mais força interior, presença e inteligência emocional. E se você deixar o like agora, além de apoiar o conteúdo, o algoritmo vai continuar te recomendando vídeos que te ajudam a evoluir de forma real, sem fórmulas mágicas. O estoicismo é uma filosofia prática. Ela nasceu em meio ao caos político da Grécia e de Roma, e mesmo cercada por guerras, traições e incertezas, seu foco sempre foi o mesmo: dominar a si mesmo. Um estoico não busca controlar os outros, mas sim suas reações. E é exatamente esse autocontrole que torna uma pessoa socialmente irresistível, sem que ela precise se exibir. O primeiro hábito é simples, mas revolucionário: domine o silêncio. Em um mundo onde todos falam demais, quem fala menos chama a atenção. O silêncio é poderoso porque comunica confiança. Você não precisa preencher o vazio, e isso, paradoxalmente, preenche você de presença. Observe, analise e fale só quando necessário. Isso faz com que, quando você abrir a boca, todos prestem atenção. O segundo hábito é o controle emocional. Pessoas que reagem com raiva, ansiedade ou impulsividade são percebidas como instáveis. Já quem consegue manter a calma em momentos de pressão transmite poder. Os estoicos treinavam isso diariamente. Lembrar que nada externo pode nos afetar se não permitirmos. Quando você domina sua emoção, você se torna uma âncora em ambientes caóticos, e isso atrai naturalmente. Terceiro hábito: linguagem corporal estoica. Seu corpo fala antes de você. Ombros alinhados, passos calmos, olhar direto. Nada de ficar se encolhendo ou tentando parecer pequeno. O estoico não precisa parecer grande, ele apenas é. E isso se reflete na postura. Estar atento ao próprio corpo é uma forma de comunicar respeito por si mesmo, e os outros respondem a isso de forma quase instintiva. Quarto, escute com atenção plena. Um dos hábitos mais raros hoje em dia é realmente ouvir, sem interromper, sem pensar na resposta enquanto o outro fala. Apenas ouvir. Quando você faz isso, cria um espaço raro onde o outro se sente visto, validado. E esse tipo de presença silenciosa é profundamente atraente, porque é incomum. Quinto hábito: fale com propósito. Em vez de preencher o tempo com palavras vazias, escolha bem o que diz. O estoico pensa antes de falar. Suas palavras são como flechas, raras, certeiras. Quando você fala menos, mas diz coisas relevantes, os outros percebem sua fala como valiosa. E isso naturalmente aumenta sua autoridade social. Hábito número 6. Esteja presente, aqui e agora. Quantas pessoas você conhece que vivem no automático, olhando para o celular, distraídas, apressadas? A presença estoica é focada, firme. Quando você está totalmente no momento, as pessoas sentem. Isso cria uma energia que não precisa ser explicada, apenas sentida. O sétimo hábito é libertador. Não busque aprovação. O estoico não vive para agradar. Ele vive de acordo com seus princípios. E, curiosamente, quanto menos você tenta agradar, mais você atrai. Pessoas que são guiadas por valores e não por aplausos geram respeito e admiração. Você se torna mais autêntico e previsível emocionalmente, e isso é raro. Oitavo hábito: cuide da sua aparência com simplicidade. O estoico não é vaidoso, mas também não é negligente. A ideia é mostrar que você se respeita,
sem precisar se exibir. Uma roupa bem cuidada, higiene pessoal e um estilo minimalista transmitem equilíbrio. E equilíbrio é uma forma sutil de beleza. Hábito 9. Seja confiável. Cumpra o que diz, seja discreto, fale pouco, mas honre sua palavra. As pessoas se sentem seguras ao redor de quem não promete demais, mas entrega o que prometeu. Isso cria uma reputação silenciosa, mas poderosa. E o 10º hábito estoico que aumenta sua atração. Domine sua energia. Nada é mais atraente do que uma presença calma em meio ao caos. Não entre em discussões inúteis. Não reaja a provocações. Um estoico é como uma rocha, firme, silenciosa, constante. Quando você aprende a conservar sua energia, sua presença passa a falar por você. Você entra em um ambiente, uma reunião, um café, até mesmo uma conversa informal entre amigos. E sem dizer nada, sua presença preenche o espaço. Não porque você é exibido, mas porque você está inteiro ali, em silêncio, com uma postura centrada, com os olhos calmos, mas atentos, com o corpo sereno, mas cheio de intenção. Você não força o respeito, você o inspira. Essa é a verdadeira essência da atração silenciosa. É quando as pessoas começam a perceber você, não pelo que você diz, mas pelo que você transmite. E, ironicamente, quanto menos você tenta impressionar, mais magnético você se torna. E esse efeito é cumulativo. Quanto mais você pratica esses hábitos, mais naturais eles se tornam. E quanto mais naturais, mais poderosos. As pessoas vão começar a confiar em você sem saber por quê. Vão te ouvir mais, mesmo quando você fala pouco. Vão se sentir mais calmas perto de você, mesmo que não entendam o motivo. Porque o verdadeiro estoico transforma o ambiente apenas com sua energia. Ele não compete, não interrompe, não disputa a atenção. Ele observa, analisa, age quando necessário e se retira quando for o momento. Isso é presença, isso é domínio. Talvez agora você esteja pensando, mas será que isso funciona mesmo? Será que é possível mudar minha energia só com hábitos simples? A resposta é sim. Desde que você entenda uma coisa, isso é um treino. Você não vai se tornar silenciosamente atraente de um dia para o outro. Mas a cada pequena mudança, falar um pouco menos, reagir com mais calma, manter a postura, você fortalece sua identidade. E identidade, no fim das contas, é o que realmente atrai. A boa notícia é que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. Um estoico não busca aplausos. Ele busca coerência. E quando você vive de forma coerente, as pessoas percebem, mesmo que você não diga nada. Pense em quantas situações sociais você já vivenciou em que tentou ser legal, divertido, inteligente e acabou se sentindo forçado. Agora pense nas vezes em que você estava simplesmente presente, tranquilo, e mesmo assim os outros se aproximaram. Esse é o ponto. O verdadeiro poder social não está no esforço, mas na leveza, no não apego, na firmeza interior que dispensa performance. Se você está aqui até agora, provavelmente é porque já percebeu que viver tentando agradar, falar o tempo todo e se mostrar o tempo todo é cansativo, é ineficiente. E mais do que isso, é um sinal de insegurança. Por outro lado, o caminho estoico é silencioso, mas profundo. Ao cultivar esses 10 hábitos, você desenvolve algo muito raro hoje em dia: autorrespeito. E quando você se respeita, os outros passam a te respeitar também, sem que você precise pedir isso. Esses hábitos são como raízes. Eles crescem de dentro para fora. Não é maquiagem. Não é técnica social vazia, é construção de caráter. E o mais fascinante, quando você começa a viver assim, você atrai as pessoas certas, gente que valoriza a profundidade, que reconhece a presença, que respeita o silêncio. Você sabe qual é o maior teste de autodomínio? É quando você percebe que não precisa responder, não precisa se justificar, não precisa vencer uma discussão para provar seu valor. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está em escolher onde colocar a nossa energia, responder a tudo, querer ser entendido o tempo todo, buscar sempre ter a última palavra.
Tudo isso drena, mas quando você decide conservar sua energia, quando escolhe o silêncio, algo muda. Você começa a sentir mais, a perceber mais. E com o tempo, você desenvolve o tipo de presença que é sentida antes mesmo de ser notada. Essa é uma das maiores armas invisíveis que alguém pode carregar hoje. A capacidade de não reagir, de manter a compostura quando tudo ao redor está em desordem, de se manter inteiro enquanto os outros se perdem tentando parecer interessantes. E olha que curioso, você não precisa mudar quem você é, você só precisa parar de agir fora de si mesmo. Esses hábitos não são sobre criar uma nova versão artificial de você, são sobre remover o excesso, tirar o barulho, a ansiedade, a necessidade de validação. E o que sobra é o seu eu mais forte, mais limpo, mais centrado. Imagine isso, você entra numa sala, não tenta chamar atenção, mas todos sabem que você está ali. Você fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Você não precisa forçar a autoridade, porque ela emana do seu equilíbrio. Você não precisa impor respeito, porque ele é conquistado naturalmente, pela forma como você carrega a si mesmo. É esse tipo de magnetismo silencioso que os estoicos cultivavam. E é esse tipo de magnetismo que você pode começar a desenvolver a partir de hoje. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. De todos os hábitos que a gente falou aqui, qual é o primeiro que você vai colocar em prática hoje mesmo? Escolha um, apenas um, e observe. Observe como você se sente, observe como os outros respondem e, principalmente, observe como a sua energia muda, porque não é o mundo lá fora que precisa mudar, é você quem muda, por dentro. E quando isso acontece, o mundo inteiro responde de forma diferente. Você já não entra mais em lugares para provar algo, você entra para observar, você não precisa de palco. Porque agora você é a presença que transforma o ambiente. Então, da próxima vez que entrar em um ambiente, experimente não tentar nada, só esteja ali. Respire fundo, observe. Repare como sua energia muda quando você deixa de tentar ser interessante e começa a ser inteiro. A verdadeira atração não vem do esforço, vem do equilíbrio. E se esse vídeo te lembrou de alguém, talvez um amigo que está sempre tentando provar algo, sempre forçando conexão, envia para ele. Talvez ele precise ouvir isso, ou melhor, sentir isso. E se você quiser seguir esse caminho estoico de forma prática, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo com insights sobre filosofia, autocontrole, desenvolvimento emocional e estratégias de vida que funcionam no mundo real. E sabe o que é curioso? Quem mais precisa desses hábitos, geralmente é quem mais resiste a praticá-los. Porque o ego adora barulho, mas a alma encontra força no silêncio. Por isso, se você chegou até aqui, é porque tem algo em você pronto para mudança, pronto para deixar de reagir, de se justificar, de buscar aprovação e começar a viver com firmeza, com intenção, com propósito. E se tudo o que você fizer nos próximos dias for apenas tentar praticar um desses 10 hábitos, já vai perceber a diferença em você e nos outros. Porque a verdadeira transformação não grita, ela sussurra, ela acontece no silêncio. E é nesse silêncio que nasce a sua presença mais forte. Até o próximo vídeo.